Fala galera, tudo bem com vocês? Daniel Novaes para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Manchester United, essa arrancada que o time deu e que agora chega ao G4 do campeonato inglês, abre 5 pontos de vantagem para o quinto colocado, que é o Tottenham. E a gente vai falar um pouco sobre os destaques desse time que cresceu muito durante a competição e que pós-Copa vem jogando muito bem, né, e sendo muito eficiente. Antes de começar, eu vou pedir para que você possa curtir esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, por favor. E compartilhe o link desse vídeo também com as pessoas que você conhece, tá bom? Vamos lá. Hoje o jogo foi contra o Bournemouth e o Manchester United vence por 3-0. Uma vitória muito impactante, mas que não foi um jogo brilhante do United, né? Como os outros jogos tinham sido. E um jogo tão atrativo, mas foi um jogo muito eficiente do United. Um jogo em que a gente conseguiu ver que é um time que aprendeu a sofrer e que mesmo sofrendo consegue passar por cima de algumas dificuldades. O sofrer desse jogo não foi que o Bournemouth pressionou, teve 500 chances, não. Foi o sofrer de não conseguir criar, né? De lidar com um time muito fechado, muito atrás e que ia apostar muito nos contra-ataques e principalmente em bolas paradas. E um time que também pouco, como eu posso dizer, pouco inspirado, né? O United não foi um time que tinha muitas ideias dentro de campo, mesmo tendo dois caras geniais no meio campo, que é o Bruno Fernandes e o Christensen. Mas o Christensen não, o Eriksen, tô com o Christensen na cabeça. O Eriksen. E assim, mesmo assim, foi um time muito certeiro, né? A gente pode ver pelos gols, principalmente. Se você pegar um compilado de melhores momentos, você vai ver que é um time que não teve tantas chances como em outros jogos, né? Foi muito diferente. Mas as chances que teve, ele conseguiu concluir em gol. E é impossível a gente falar um pouco desse progresso do United, falar um pouco sobre essa crescente do time, sem falar das peças importantes que agregaram tanto para esse crescimento. Principalmente o Casemiro, que é um cara que quando chegou jogava alguns minutinhos, tipo 10, 15 minutos finais, e que quando jogava não chamava tanta atenção, né? Parecia um pouco distante de todo mundo, e que hoje é um cara fundamental no meio campo. E a partida dele hoje foi muito boa de novo. A partida anterior foi excepcional e assim tem sido cada vez mais importante para esse meio campo do Manchester United. A gente precisa também falar que esse meio campo com Casemiro, Eriksen e Bruno Fernandes é um meio campo assim que pouco tempo ali, né, de entrosamento, os caras já se entendem muito bem e que eles fazem total diferença nesse jogo do United. Porque a gente pode comparar os jogadores lá da frente, você vai ter o Rashford, você vai ter, sei lá, o Garnacho que entrou hoje, você vai ter o Martial, e assim, todos os jogadores, né, que você encontrar lá na frente, você vai ver que não é um ataque assim maravilhoso, não é um ataque que tem grandes peças, mesmo que tenha o Antony ali na direita, que seja o titular. Ainda não é um ataque brilhante, mas é um ataque que é eficiente, que ele é eficiente por ter esses caras atrás, por ter principalmente o Bruno e o Eriksen armando as jogadas e que deixam esses caras frente a frente com os goleiros para que eles possam marcar os gols. A gente precisa também falar de peças que cresceram com o Ten Hag, por exemplo, o Luke Shaw. O Luke Shaw fez um jogo hoje praticamente perfeito, se não perfeito, né? O cara que fez o segundo gol, que foi um golaço de contra-ataque, em uma jogada que ele mesmo inicia, e ele percorre o campo inteiro até fazer o gol no final. E no terceiro gol ele dá um lançamento impressionante para o Bruno Fernandes fazer o passe para o Rashford. O Rashford também é um cara que cresceu muito com o Ten Hag, que à medida que ele foi sendo experimentado e que o Ten Hag vai insistindo nele, é um cara que cresceu e que a confiança dele fez com que ele crescesse. E aí a confiança é uma coisa assim, ela precisa estar presente na vida de um jogador de futebol. O jogador que não tem a confiança, ele não vai render de jeito nenhum. O Rashford, ele recuperou essa confiança, é um jogador que hoje parece estar mais feliz, mais leve, né, para jogar futebol. E isso tem ajudado muito ele em campo. Ele é o artilheiro do United
e é um cara que vem fazendo gol todos os jogos, praticamente, né? A gente precisa falar, por exemplo, de peças que não são utilizadas, mas que quando entram em campo jogam bem também, né? O Wan-Bissaka é o segundo jogo seguido do Bissaka e foi muito bem de novo, né? A partida não foi perfeita, né? O Bournemouth teve ali 3 chances, basicamente, que poderia ter feito gol. E mais uma peça do United que foi muito importante é o De Gea, porque ele fez 3 defesas incríveis, né? Talvez uma delas foi um pouco até mais fácil, né? Uma cabeçada ali no canto que ele já estava perto do cantinho, então foi um pouco mais tranquilo. Mas 2 defesas muito difíceis e que, se ele não tá num dia tão inspirado, poderia ter sido um placar um pouco mais apertado. Mas é um Manchester United muito interessante e que briga com certeza por uma vaga na Champions, mas é um time que talvez para a próxima temporada, a gente projetando, por exemplo, janelas de transferências, e se for um time que contratar peças certeiras, né, importantes, pode agregar mais ao campeonato e quem sabe na próxima temporada mesmo já brigar por título. Porque eu acho que essa temporada a briga é mais entre Arsenal e Manchester City. Mas que é um time muito interessante, com certeza é. O próximo jogo é contra o City, que é um time que castigou muito o United na primeira rodada. Não só na primeira rodada, né, mas temporadas anteriores também. É o City em casa e depois pega o Arsenal fora. Ou seja, vai jogar contra o primeiro e o segundo colocado em sequência, né? Dois jogos muito complicados e para o United ter ganho os jogos agora, né, contra adversários mais tranquilos no campeonato, é muito importante porque é contra esses times que você precisa ganhar. E chega contra os times mais expressivos, né, os caras que estão brigando lá por título, isso te dá confiança para lutar contra eles. Hoje é um United totalmente diferente daquele United que jogou contra o City e tomou um vareio, né? É totalmente diferente, é um time muito mais confiante, é um time que tem muito mais solidez defensiva e que no ataque é muito efetivo. Então, pode ser que a gente tenha um jogo mais disputado em Old Trafford. Agora, contra o Arsenal, eu acho que é um time que vai basicamente fazer o mesmo jogo que fez no primeiro turno, né? Primeiro turno o United vence por 3-1, mas é um jogo em que, se a gente pegar, por exemplo, o jogo inteiro, o Arsenal jogou bem melhor do que o United. A questão é que o United foi muito mais efetivo. Ou seja, durante o campeonato o United ele aprendeu a sofrer, mas aprendeu também a ser efetivo. Mesmo que o adversário não seja um time que esteja ali bombardeando a tua meta, mas mesmo assim você vai ter a solidez defensiva e mesmo que você não consiga criar, como foi no caso de hoje, que era um time que não estava conseguindo criar tantas oportunidades de gol quanto costuma criar, né, ou a gente se acostumou a ver nos jogos anteriores, quando teve as oportunidades foi muito efetivo e conseguiu fazer os gols. Então, é um time que está chamando muita atenção e é bom para o futebol, né? Para quem é fã de futebol e viu os bons tempos de Manchester United, ver esse time crescer de novo, ver esse time brigando e crescendo, subindo, é muito interessante. É diferente, por exemplo, do time que terminou em segundo colocado na Premier League com José Mourinho, que ali você tinha um Liverpool totalmente bombardeado por lesões, você tinha um Tottenham todo, sei lá, você pode colocar tudo aí de negativo no Tottenham, você pode pegar o Chelsea que estava com vários problemas, e assim, o United ele terminou em segundo e tipo, se a gente pegar a diferença de pontos pro primeiro, que foi o City, é gigantesco. E é diferente, essa temporada é diferente, é um time que, por exemplo, está em quarto lugar e está em quarto lugar jogando bem. É o quarto colocado que joga bem, que quando você coloca para assistir os jogos, de alguma forma, você tira coisas muito interessantes desse time e um time que cresceu muito, né? Um time que agora tem peito para encarar qualquer um de frente. Não sei se enfrentar qualquer um de frente significa que vai vencer todas ou que vai, sei lá, bater de frente em criação de chances de gol e tudo mais. A gente vai ver agora contra o Manchester City o que vai acontecer.
Você vai bater de frente e vai se dar bem ou você vai se dar mal, né? Mas é muito bom pro futebol ver um time desses, um gigante, voltando à ativa, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, esse era o vídeo que eu queria fazer. Vou continuar fazendo mais vídeos, principalmente sobre os jogos que estão acontecendo. Amanhã vai ser um dia cheio de jogos, né? Vai começar 8 e pouco da manhã com o jogo do Milan e vai terminar lá só quando decidirem parar, tá bom? Mas vou tentar trazer alguma coisinha amanhã pra vocês, beleza? Gostou do vídeo? Se você gostou, curte aí, por favor. Se você é novo aqui, se inscreve no canal também, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Falou!